Olá, dando continuidade, esse é o último vídeo da série sobre como criar campos com Python no QGIS. Para revisar, na última aula a gente aprendeu a criar campos geométricos, ou seja, a gente só ficava restrito a calcular a área de polígono ou comprimento de uma linha ou até mesmo coordenadas de pontos. Esse novo código que a gente vai aprender hoje não é muito diferente desse, mas a gente fica mais livre para criar outros tipos de campo. Por exemplo, se eu quiser concatenar um campo, se eu quiser somar um campo com outro, mas a gente consegue ir além. Vamos calcular campo área para comparar com esse que já existe aqui e fazer outros exemplos. Por quê? Qual que é a diferença? Nessa segunda aula, acessa a geometria aqui, seja área ou comprimento ou coordenada de pontos. No nosso novo código, a gente vai falar para o QGIS calcular para a gente. Por exemplo, quando a gente entra na calculadora de campo, é basicamente isso, né? A gente vai falar para o Python fazer isso dentro do QGIS. E da mesma maneira que a gente faz aqui, por exemplo, a área. Como que a gente calcula a área aqui? Já tem ela pronta. A gente vai passar isso lá, vai passar essa expressão que a gente põe aqui lá no Python e ele vai fazer isso para a gente. Então eu posso fazer qualquer coisa aqui e a gente vai ter o nosso resultado. Eu vi duas pessoas fazendo esse trecho de código. São dois blogs muito bons. Eu vou deixar o link na descrição. Um é da Anita Grasser. Ela tem vários livros publicados. Tem o blog dela que é muito bom. O blog Open Source Options também é outro blog muito bom. Fala sobre GIS e ciência de dados. Então eu já deixei Vou fechar a segunda aula. Já deixei uma terceira aula salvo. E vou abrir aqui no QGIS. Já camada carregada, tudo certo aqui no QGIS. Só vou abrir aquele terceira aula em branco. Então vamos começar a escrever o código. O início dele é igualzinho à aula passada. Então a primeira coisa é acessar, a maneira que eu estou fazendo nessas aulas é acessar o layer ativo. Uma maneira bem simples de pegar só o que está aberto aqui. E essas três linhas usando a classe QGIS Field para criar um campo, como a gente viu no vídeo passado. Esses dois parâmetros obrigatórios, esses aqui não são obrigatórios, mas é importante, que é o comprimento e a precisão do campo, que a gente sempre usa para criar manualmente no QGIS. O próximo passo, a gente vai usar a classe, primeiramente a classe QGIS Expression. Vamos atribuir ela a uma variável chamada de expressão. E eu não criei ainda, mas eu vou passar a minha expressão para ele. Eu vou criar ela aqui em cima. Não vou colocar nada por enquanto. É aqui que a gente vai dizer o que a gente quer calcular. Área, comprimento, concatenação. E a gente tem que criar um contexto. Com o método append_scopes. E passar para eles algumas coisas, algumas outras classes. Com a nossa camada layer. Após tudo isso, a gente vai fazer um laço for nos nossos atributos, ou seja, vai andar linha por linha e dizer para ele que a gente quer calcular a expressão desejada, que a gente vai colocar aqui depois. O with em Python é uma abreviação para manipulação de arquivos. É muito usado o with open. Por exemplo, você vai manipular um arquivo TXT, você tem que abrir ele, editar e sempre fechar no final. Então, o it serve para não sei, você se esquecer de fechar, ele já fecha sozinho para você. É mais ou menos a mesma lógica aqui com o it edit. Eu não coloquei nada aqui porque aqui tem que ir o nome do campo. Mas para tornar isso mais dinâmico, com isso aqui já é possível fazer o nosso campo. Eu gosto de sempre colocar isso dentro de uma função. E toda vez que eu precisar criar um campo, eu chamo essa função. Dá o nome dela aqui de criar campo. E passar alguns parâmetros. O nome do campo. Eu já tinha passado ele aqui, né, da aula passada. Ele vai aqui também. Outro parâmetro é o campo, igual a aula passada também. Se é string, se é inteiro ou se é número decimal.
E o comprimento e a precisão. E o nome já estavam aqui. Comprimento, precisão. Eu quero um campo comprimento 6, precisão 2 casas depois da vírgula, por exemplo. Não são não são parâmetros obrigatórios para essa classe, mas é interessante colocá-lo. Tudo isso identado. Aqui embaixo eu preciso chamar a função e passar os parâmetros para ela. Primeiro vamos calcular o primeiro parâmetro no nome do campo. Área teste. Vírgula, segundo parâmetro, o tipo do campo. Eu tenho que escrever dessa maneira. Aqui tem que ser double, né? Não é real, não é decimal. Essa é a maneira que se escreve, double. Comprimento, vou colocar 6 e 2. Vou salvar, vamos ver se tudo isso aqui roda, se não tem nenhum erro. Já atualizou aqui. Vou rodar. Faltou 2 pontos aqui. Atualizou, vou rodar de novo. Então, alguma coisa errada. De 18. Opa, não tem acento aqui, né? Não tem um S aqui. Update feature. Tem mesmo. Vai dando erro, vamos achando o que é. Pronto, agora rodou. Vamos dar uma olhada se criou o campo área teste. Ó, eu tava dando aqueles erros lá, ele vai criando. Bom, mas o área teste ele fez. Vamos fazer de novo para excluir esses área teste. Tem como fazer validação para não ficar criando um monte de campo. A gente fez isso na primeira aula, alguma coisa desse tipo, para não criar 2 vezes. Então vou rodar de novo e dar uma olhada lá. Olha lá, área teste. 41.16, então tá igual. Esse eu calculei manualmente no QGIS, né? Eu já tinha feito isso antes. Tá vendo? Olha, ele fez a mesma coisa. Tá, vamos agora, sei lá, concatenar 2 campos. Fazenda e ambiente de produção, vamos supor. Ó, o nome do campo é fazenda, aqui o nome é underline ambi. E vou dar outro nome para ele. Então voltando lá no código, vou apagar isso aqui. Aqui sempre tem que ser entre aspas simples, mesmo que eu for calcular um número decimal. Então sempre já abre e fecha aspas. Agora, para eu colocar o nome de um campo aqui, igualzinho lá no QGIS, aspas duplas, fazenda é o nome do meu campo. E vou concatenar então, essas 2 barras aqui com o campo underline ambi. Vocês vão ver que assim vai ficar um grudado no outro, mas a gente já volta aqui. Tem que mudar o nome do campo. Vamos ver, concatenação. Variante string agora, sempre com letra maiúscula aqui. Vou colocar 100 e 100, porque pode ter nome bem, string bem longa. Já atualizou, rodar. Ó, concat, o campo que a gente criou. Ó, fazenda, 3 corações, ambiente E. Se eu quiser dar um espaço aqui, vou excluir esse campo só para não criar o concat 1. Eu tenho que eu posso fazer. O que eu faço no QGIS, né? Eu concateno tudo isso com tudo isso do lado esquerdo. Aqui entre aspas simples eu coloco um tracinho para espaçar. Mas eu não posso só fazer isso aqui em Python, porque ele pode confundir com algumas palavras da língua inglesa que usam esse apóstrofo aqui. Então eu tenho que colocar uma barra contra antes dela aqui no Python. Sempre assim, só para ele saber que eu não estou escrevendo uma string aqui, que é realmente uma aspa simples. Então tem que ficar dessa maneira. Vamos rodar. Olha. Então, fazenda tal, pegou do campo fazenda, tracinho, ambiente tal.
Ok, então eu posso criar um negócio bem complexo aqui. Eu vou pegar a expressão que eu já usei nessa camada de uma aula anterior, que era um campo personalizado. Eu somava a área total por classes de variedade. Variedade não. Acho que é ambiente. Eu já tenho ele pronto aqui, vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer aprender a montar esse tipo de expressão, mas vamos usar ela aqui. Deixa eu apagar todos os campos que a gente criou. Também dá para apagar campos aqui, tá? Em campos. Apagar. Eu tenho que salvar aqui no lápis. Então eu vou apagar tudo isso. Olha, essa expressão aqui eu já tenho ela salva. Já vou dar uma dica também para não ficar toda aspa simples. Eu tenho que vir aqui manualmente e colocar uma barra contra. Quando é uma expressão grande dessa é muito fácil de eu errar. Então eu não posso copiar e colar aqui de uma vez. Quer ver? Vai dar problema. Já tem aspas aqui. Quer ver que vai dar problema? Olha, já se perdeu aqui, ó. Pra gente não ficar olhando um por um onde eu tenho que colocar barra contra, eu posso errar, eu posso me perder aqui. Eu pego tudo isso, toda essa expressão, eu uso aqui a calculadora de campo, não diretamente aqui na tabela de atributos. Calculadora de campo, como se eu calculasse o campo aqui. Vou colocar qualquer nome. Ele vai precisar ser string. Vou colocar 100 e 100. Eu vou colar minha expressão pronta aqui, ó. Ela já funciona, né? Eu tinha somado área por variedade. E vou dar um rodar. Olha lá, ele cria uma camada nova com esse campo que eu pedi para ele calcular. Ele usa um plugin, um processing plugin que chama do QGIS. A gente não sabe o que acontece, mas a gente consegue chamar ele para ele fazer o serviço pra gente. E ele fica aqui, ó, na aba processamento histórico. O que eu acabei de usar, o Field Calculator, ó, Processing Plugin. Olha lá, Field Calculator. É nativo do QGIS, ele pegou o Field Calculator. Eu posso usar isso aqui no QGIS. Eu só coloco chaves e valores. Eu não sei o que está acontecendo por trás disso, como é que ele faz isso, mas é só passar parâmetros para ele que ele faz para mim. E aqui eu tenho uma chave que é fórmula. Então, olha aqui, tá com a barra contra. Então eu posso pegar todo essa informação até a vírgula. Aqui já é outro valor que tem que passar, que é a saída, onde eu vou salvar. Copiei, vou lá no meu código, vou colar aqui. Então, não tem problema de eu esquecer uma dessas barras contra. Ó, toda vez que eu preciso escrever alguma coisa, tanto o hífen, como escrever hectare aqui em alguns pontos, porcentagem, aí não tem erro. Então, voltando lá, o nome do campo vai ser, posso mudar direto aqui também, classes, vai ser string, ok, vou rodar, pronto, nenhum erro. Rodei nessa camada, ó. Vou rodar na minha camada original. Pronto, ó, criou o nosso campo. Faltou um espaço aqui, mas é questão de consertar aqui. Aqui, ó, faltou um espaço. Então é isso, aqui eu peguei variedade, somei a área em hectare de cada variedade. Aqui tá, vê que tem linhas iguais. Isso a gente usa para fazer outra coisa depois. Mesmo vídeo que eu deixei aí no card, mas para falar sobre essa expressão. Então somou a área total por variedade. Que é outro campo que eu tenho aqui atrás, o campo var. E a porcentagem do total dela. Então é isso, com essa expressão, somente mudando aqui, seguindo essas regras, se for uma expressão personalizada, com concatenação, com strings que não sejam um campo, usar essa regrinha da barra contra. Mas é isso aí. Pode automatizar bastante coisa com isso. Você deixa ela aberta aqui sempre. Você quer criar um campo, você vem aqui, só muda essa linha e roda. Ele já vai criar para você. E os parâmetros da nossa função aqui embaixo. Nome do campo, o tipo, comprimento e precisão. Ok? Se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Muito obrigado e até a próxima.